Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao estudo aí dos biomas, né? E agora mais especificamente, a gente vai estar falando de alguns ecossistemas e zonas, né, específicas como o ambiente aquático e zonas costeiras. A gente não encaixa esse tema como um bioma específico, mas são ecossistemas bem definidos, né? Então aqui, esse capítulo 4 eles separam justamente para trabalhar esse tema. E aí eu estou gravando nesse mesmo dia, né, o vídeo anterior. Você assistir, então vai continuar nesse mesmo sistema aí. Vou fazer a correção a correção das atividades do capítulo 3 na outra semana. Para quê? Para que você tenha aí uma semana de prazo para fazer essas atividades até a correção do próximo vídeo, tudo bem? Então, até porque para eu colocar aqui e produzir isso, eu tenho que digitar resposta por resposta. Se eu tiver acesso ao livro em PDF, eu consigo copiar e colar as respostas aqui para, na hora de produzir o vídeo, então ser muito mais rápida, né? Então, na próxima aula da próxima semana, a gente faz a correção das atividades do capítulo 3. Então, a gente vai começar o capítulo 4 agora. Não sei se com o tempo disponível eu vou finalizar o capítulo 4, mas se não finalizar, na outra aula, além da correção das atividades, a gente continua o capítulo 4. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aí, então. O ambiente aquático e a região costeira. Então, a gente tem uma imagem típica aí de manguezal, né? É um manguezal na ilha de Maiandeuá, no município de Maracanã, no Pará. 2017. Observe os ramos que ajudam a sustentação dessa espécie de árvore que vive apenas no manguezal. Essa vegetação protege o solo da erosão porque diminui o impacto das ondas do mar. Então olha só que legal, né? A gente tem aí uma parede natural contra o impacto, né, de ondas. O Brasil tem um extenso litoral, que vai desde o estado do Amapá, no Rio Grande do Sul, banhado pelo Oceano Atlântico, do Amapá ao Rio Grande do Sul, desculpa pessoal, banhado pelo Oceano Atlântico. Na costa brasileira são realizadas a pesca, o turismo e a extração de petróleo, entre outras atividades. A zona costeira é uma região de transição entre a terra e o ambiente aquático. Grande parte dos ecossistemas dessa área, como os manguezais, é aterrada para o estabelecimento de construções ou até ameaçada por derramamento de petróleo, pesca sem controle, exploração de madeira e lançamento de produtos de resíduos industriais no litoral. Porque é uma região onde todas as águas de dejetos de esgoto são desembocadas, né? Tudo que é jogado em rio nas cidades, esse rio desce até se encontrar com o mar em algum momento. Então tem muita poluição podendo chegar ali e ameaçar a vida nesse ecossistema específico. Bom, então a zona costeira. Repare que antes da gente começar aqui a zona costeira, tem ali a caixa de texto para começar. Então tem 4 perguntinhas ali que você deve responder aí em seu caderno antes de ler esse capítulo e antes de terminar essa videoaula. Então você aperta o pause aí, lê essas perguntas e tenta responder. Não tem certo ou errado aqui. Aqui a ideia é você testar os seus conhecimentos sobre o que vai ser abordado nesse capítulo. Para depois você falar, nossa, eu estava certo quanto aquilo, mas estava errado quanto aquilo outro. E por aí vai. Então é para você ter uma noção, né, um discernimento aí de para onde você caminhou, né, onde você estava e para onde você foi. Então vamos lá. A zona costeira, então. No litoral brasileiro, há diversos ecossistemas próximos à costa. Cada um deles apresenta características próprias, como a fauna e flora típicas. Os principais ecossistemas brasileiros associados ao litoral são os manguezais, as restingas e os costões rochosos, as praias e os recifes. Né? Então aqui você tem que imaginar o seguinte, né? A região costeira ela pode ser de várias formas, né? Pode ter praias extensas, regiões de matas logo na beira, pode ter costões de rocha sem praias, tem vários tipos possíveis de zona costeira. Além de que aqui no Brasil a gente vai desde o sul até o norte do país, então eu tenho uma variação climática absurda aí de um ponto ao outro, né?
Em muitos dos ecossistemas que vamos estudar, vivem importantes comunidades tradicionais. É o caso dos caiçaras, que habitam certas regiões do litoral do Brasil e vivem principalmente do extrativismo e da pesca artesanal. Ou seja, o extrativismo é retirar, né, coisas desse ambiente e vendê-los. Isso sem se preocupar com a renovação, né? Não é um desenvolvimento sustentável. Só que o número de pessoas vivendo desse extrativismo é muito pequeno em relação ao quanto a natureza pode propor. Então, dificilmente causa um desequilíbrio aí ambiental. Isso aí. E a pesca artesanal, quando ele fala isso, é aquela pesca que é para o cara comer e barganhar um pouco desse peixe com alguém por outra coisa dali da região. Só nada de pesca para vender em grandes quantidades, nada assim. Além dos recursos do mar, eles usam os recursos da mata para a construção de casas, como árvores, né? Fazer rede, fazer canoa e tudo mais. As comunidades caiçaras misturam heranças culturais de vários povos, como os indígenas e os portugueses, né? Então, é uma cultura muito difusa, né? Muito misturada ali, tem muita coisa tanto europeia quanto brasileira de antes desses europeus chegarem aqui. Então, olha só, a seguir vamos conhecer os manguezais, os costões rochosos e a restinga com mais detalhes. Esses 3 ecossistemas aí em específico, né? Manguezal, também conhecido como floresta de mangue, situa-se em vários locais da costa brasileira e é caracterizado das regiões onde o mar se encontra com a água doce dos rios. Então reveja a figura 4.1 lá, que é a figura de abertura do capítulo, né? Ambiente típico aí, ó. Essa foto, pelo que dá para ver aqui, ó, parece que a foto está num ponto de vista que o cara que tirou a foto tá de costas do rio, de onde esse rio tá descendo, né? E tá indo de encontro, né? Indo ao encontro do mar, né? Tá indo de frente ali, né? Se encontrar com o mar lá na frente. Se bem que aqui você pode usar as duas terminologias, né? Ao encontro e de encontro. Vocês sabem a diferença disso ou não? Ao encontro é quando você tá indo ao encontro de alguém. Então, eu tô indo até fulaninho. De encontro é de choque, é de impacto. Então as minhas ideias vão de encontro com as ideias dele, ou seja, a ideia dele é contrária à minha, elas vão de encontro, né? Ao encontro é quando eu vou até algo, de encontro é quando nós dois nos chocamos, é basicamente isso aí. Se você ficar na dúvida, pergunta mais para a Rose que ela vai saber responder. Então aqui nessa situação que a gente está usando, talvez seria o certo de encontro, mas se você colocar ao encontro também funciona, porque o rio vai ao encontro do mar, né? Ao mesmo tempo que a maré vem de encontro com as águas do rio. Então, provavelmente, está nesse ângulo de visão aí, né? O mar se encontra ao fundo. Dá para ver uma leve marola no meio da imagem ali, que muito provavelmente é a marola da onda que está subindo o rio. Vamos continuar lá então. A matéria orgânica carregada pela água dos rios se deposita no manguezal, uma região de solo lodoso, alagada por uma mistura de água doce e salgada, denominada água salobra, e mal arejada. Isso é uma característica que traz a característica, acho que principal do mangue. Tem um solo rico em matéria orgânica, que está vindo de matéria orgânica desse rio, que não para de chegar. E eu tenho uma região arenosa que fica muito bem alagada, né? Passa por vários períodos de alagamento, porque eu tenho um encontro do mar e dos rios ali. Então eu tenho um solo muito lodoso, tem muito argila com lodo, matéria orgânica. Então eu tenho um solo acinzentado, o tom do acinzentado. E quando ele fala mal arejado é porque não entra ar direito naquilo, fica um solo quase que podre, entre aspas, aí, né? Porque as coisas, a matéria em decomposição estraga ali, apodrece e se mistura com aquela água, com aquele solo. Então ali é um ambiente rico em enxofre. E o enxofre ele tem um cheiro característico. Quando você mexe, quando você vai em manguezal ou próximo de manguezal, você sente um cheiro característico, um cheiro de enxofre. Eu tive um professor da faculdade que falava que era o cheiro do inferno, né? Aquele cheiro de enxofre. Então, o cheiro do mangue é o cheiro do inferno, um ar pesado. Se você nunca viu o mangue ou nunca passou por isso, para você tentar talvez entender o que seria isso, sabe quando você está na praia e tem algumas praias que tem um riozinho ali que desce e chega aquela água na praia? Se você adentrar um pouco ali sentido mata, você vai ver que
O lugar onde começa a aparecer mato ali, de onde a água vem, é meio já é mais cinza, a areia é mais cinza. E ali costuma ter um cheiro já mais pesado, mais forte. É o cheiro do manguezal, o cheiro do enxofre, né? É liberado por causa dessa matéria orgânica em excesso no ambiente úmido ali, gera essa, essa coloração e esse cheiro típico aí de meio de podridão, mas não é um cheiro de podre igual carniça, é um cheiro diferente. É um cheiro típico aí do enxofre. Então é o cheiro do manguezal, característica específica daí. E tem essa coisa também da mistura da água salgada com doce. Então fica aquela coisa que você não sabe se é salgado, se é doce, se é meio salobro, assim, é um negócio meio esquisito, tá? Então essas condições limitam o desenvolvimento da vegetação, que é pouco diversificada. Entre as adaptações encontradas em algumas plantas do manguezal estão as ramificações do caule, que ajudam na sustentação da planta, e as ramificações de raízes, conhecidas como pneumatóforos, ou seja, que estão no ar, né? Pneumo vem de ar, de forma diferente que ocorre na maioria das raízes. Os pneumatóforos afloram do solo e facilitam a absorção do oxigênio do ar, ou seja, aquele oxigênio respirável que a raiz teria que pegar no solo, ela não consegue mais, porque tem um solo saturado de água. Então o que essa planta faz? Brota essas raízes na superfície para conseguir capturar ar. Então olha aí essa imagem que bacana, 4.4. Árvores do gênero Avicênia, no manguezal do Paraty, do Rio de Janeiro ali, ó, 2018. Observe aí que todas essas pontas para fora são pontas de raízes específicas para conseguir fazer o processo de respiração e pegar oxigênio e mandar para a planta, né, que deve estar por aí perto também. Beleza? O manguezal é fundamental para a reprodução de muitas espécies de animais. Muitos animais vivem permanentemente também no manguezal, mas outros têm o mar como habitat e passam apenas uma fase de vida no local. É o caso de muitos peixes, né, e também de alguns caranguejos, que vivem no ambiente aquático, tanto do mar quanto do rio ali, mas geralmente do mar, e eles sobem para fazer a postura de ovos nessa região, né, do encontro das águas. No manguezal, então, vivem diversos invertebrados, como poliquetas, né, vocês já estudaram, os poliquetas são os vermes marinhos, são os meu Deus do céu, mesmo grupo da minhoca e das sanguessugas, né, são os anelídeos. Então, a gente tem aí os poliquetas, temos moluscos e caranguejos, né, ou seja, os invertebrados aí do grupo dos artrópodes e dos moluscos, e muitos vertebrados. Aí a gente tem peixes, aves, répteis e mamíferos, né, todos os grupos basicamente. Várias espécies de peixes se reproduzem nos manguezais, né, enquanto aves como gaivotas, garças, socós e urubus, jacarés e mamíferos como os guaxinins e lontras buscam alimento. Ou seja, a gente tem um ambiente que, apesar de não ser rico em diversidade, ele funciona muito bem como um berçário. A gente chama muito de berçário natural. Então, muitas das vezes, esses manguezais servem como berçários naturais. Vocês podem procurar isso aí no Google da vida, vocês vão ver que sempre vai trazer um anexo aí do manguezal. Porque é a região típica de muitos animais para desova. Então, se eu tenho muita desova em indivíduos jovens ali, eu atraio muitos predadores, né? Que vão atrás de alimento ali nessa área de manguezal, né? Querendo ou não, imagine para o pássaro que se alimenta de peixe. Ali é uma região que normalmente tem águas rasas, né? O encontro dos dois ambientes. Então tem um monte de peixinho novo, fresquinho ali, a garça, a galera aí já chega e já falou, opa, armou o banquetinho fácil aí para mim. Então atrai muitos animais. É lógico, se atrai garça, atrai quem come garça. Se atrai, né, algum réptil, atrai quem come um réptil e por aí vai, tá bom? Então olha só, infelizmente, devido à valorização das regiões onde estão localizados, boa parte dos manguezais já foi degradada para a construção de casas e condomínios, por exemplo, enquanto a parte restante sofre com a ocupação humana e com a instalação de indústrias que poluem esse ecossistema. O problema maior do manguezal é esse, né, pessoal? É uma região de praia, litorânea, costeira. Ou seja, as pessoas mais abastadas aí podem, né, comprar essas regiões com o intuito de fazer casa de veraneio aí, né, mansões e tudo mais. E aí quando o cara olha o manguezal assim, ele fala, pode aterrar tudo isso aí. Aterra tudo isso aí que eu gosto
Gosto da graminha verde espalhada, por mais que eu não vá usar ela, mas eu gosto do gramado verde bonito para chamar atenção, né? Mostrar que minha casa é bonita. E no máximo plantar uns 2 coqueiros aí e acabou. Então acaba, né, sendo degradado. E quando não é isso, tem a poluição, né? Porque esses animais que vivem nesse tipo de ecossistema específico, como eles vivem muito em contato com a água, qualquer alteração de poluição na água traz um resultado, né, muito pontual, muito forte, aí eles acabam sendo prejudicados e vários animais acabam morrendo, intoxicação e tudo mais. Tá bom? Então, vamos lá. Costão rochoso agora. Os costões rochosos são ambientes costeiros formados sobre rochas à beira-mar, ou seja, na transição entre o meio aquático e o meio terrestre. Onde eu tô? Aqui. Eles estão presentes em quase todo o litoral brasileiro, do Maranhão ao Rio Grande do Sul. Entre os organismos que compõem esse ecossistema estão esponjas do mar, anêmonas, moluscos e crustáceos e algas, ou seja, aquela vegetação, aquele tipo de espécies muito específicos de rochas em praia, né? Quando você vai naquele rochão, aquele costão rochoso que intercala uma praia e outra, você encontra esses mesmos tipos de animais aí, né? Esponja, alguns crustáceos, tudo grudadinho nas pedras ali, que eles se alimentam da água, né? Dos elementos da água que vêm ali, que chegam até eles através das ondas, né? O ambiente de costão é pobre em nutrientes, salgado e muito impactado pelas ondas. A variação do nível da maré expõe parte das rochas ao ambiente seco 2 vezes ao dia, condição para a qual alguns organismos apresentam adaptações que ajudam na fixação ao substrato, né, que é a rocha no caso, e que diminuem a perda de água. Então olha a figura de baixo aí, ó. A gente tem as algas verdes e temos os mexilhões em preto aí, né, que é a comunidade de mexilhão. Então tem uma comunidade de mexilhão, uma comunidade de alga, e se eu tenho os dois vivendo junto, né, eu tenho uma população de mexilhão, desculpa, uma população de alga, e se tem os dois vivendo no mesmo ambiente, eu tenho uma população aí, né? Uma comunidade. Nossa senhora, hoje está complicado. Então, olha só. Estão todos eles vivendo ali, né? E aí o que, é que eles fazem? Eles se alimentam do que vem pela água. Então, 2 vezes por dia a maré sobe, 2 vezes por dia a maré desce, né? Fica intercalando isso aí por causa dos movimentos lunares lá que a gente já falou. E aí tem, além disso, as ondas, né? Que vão batendo ali e vai trazendo alimento para esses caras. E aí, então, a gente tem a restinga e dunas. Isso aqui é muito típico aqui do sul do país. A restinga ocupa áreas próximas ao mar, a parte mais alta da praia, e as dunas, que são os montes de areia acumulados e movimentados pela ação do vento. Nessa região arenosa, há uma vegetação rasteira com arbustos e certos locais algumas árvores, poucas gramíneas e plantas rasteiras, como o cipó de flores, conseguem viver nas dunas. As raízes dessas plantas muitas vezes impedem que a areia ao redor seja levada pelo vento. Então tem a figura 4.7 aí, ó. A vegetação típica de restinga aí na Praia do Pontal, em Itacaré, na Bahia. 2016, ó. No destaque, a andorinha do mar, né? A externa paradisia, que tem cerca de 35 centímetros de comprimento. Ave migratória em Cururupu, né? Imagem aí de 2016. Olha só, a vegetação está adaptada a um solo arenoso de baixa fertilidade e elevada salinidade. Ou seja, muito sal, né? As árvores de maior porte são encontradas em pontos mais distantes do mar. Nas restingas aparecem aves, algumas migratórias e outras permanentes, como a garça e gaivota, e mamíferos como a queixada. Há também caranguejos, lagartos e tartarugas marinhas que fazem a desova na restinga. Dunas e restingas vêm sendo cada vez mais utilizadas para a construção de moradias, deixando a região mais exposta à erosão pelas ondas do mar, provocando migração ou extinção de espécies pela perda de habitat. Ou seja, mesmo problema lá dos manguezais, né? Região típica de boas paisagens, bonita para turismo, então a pessoa acaba adquirindo lotes de terra dessas regiões e degradando esse, né, ecossistema aí. Então vamos ver esse texto aí agora, ó, conexões, ciência e sociedade. Pesca sustentável e as comunidades tradicionais, né, típicas de ribeirinhas. O extrativismo é a atividade que consiste em retirar do meio ambiente recursos para fins comerciais ou industriais. Esses recursos podem ser de origem animal, mineral, né, como prata, cobre e ouro,
origem vegetal, como o látex, ou origem animal, como os peixes provenientes da pesca. O extrativismo sustentável busca uma maneira de retirar os recursos do meio ambiente de forma consciente, com a preocupação de que esses recursos não se esgotem. Ou seja, falando sustentável, estou me referindo a tirar sem que isso acabe. Eu tiro de forma que eu sei que ela pode se repor. O extrativismo, geralmente, ele não está preocupado com isso. É só vai tirando e seja o que Deus quiser. Beleza? Então ali tem uma imagem do cacique Guarani pescando com arco e flecha na aldeia de Nossa Senhora, Coenju Imbiá. Acho que é isso, né? Em São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, 2016. A pesca sustentável, por sua vez, é uma das mais importantes atividades extrativistas praticadas pelos povos e comunidades tradicionais da Amazônia, da costa do Brasil e de outras regiões. Os peixes capturados servem, sobretudo, de fonte de alimento dessas comunidades. Por isso, a preservação do habitat e das espécies é fundamental não somente para o equilíbrio do ecossistema, como também para a sobrevivência das pessoas. Então, talvez seja daí, né, o motivo pela qual essas pessoas se preocupam. Porque ela não está preocupada de fato com o ecossistema, ela está preocupada com que se ela pegar muito agora e não aproveitar ou não souber fazer isso direito, amanhã ela não tem e vai morrer. Então a preocupação dela não é o ecossistema. A grande maioria deles, a preocupação é não passar fome, né? As comunidades pesqueiras no Brasil são formadas por aproximadamente 800 mil trabalhadores, que têm na pesca artesanal sua principal ou única forma de sustento. Muitos desses pescadores fazem parte de uma cultura conhecida como caiçara. A palavra caiçara é de origem tupi-guarani. Caá significa galhos ou paus e içara significa armadilha, ou seja, termo denomina as comunidades de pescadores tradicionais do estado de São Paulo, Paraná e sul do estado do Rio de Janeiro. Em decorrência do vasto conhecimento de pesca que possuem, muitos caiçaras abandonaram a atividade de subsistência e passaram a trabalhar em grandes barcos de pesca comercial. A proibição de pesca em alguns períodos do ano é chamada de defeso. Essa medida foi necessária porque nas últimas décadas a intensificação da atividade pesqueira e o uso inadequado de rios e lagos de várzea tiveram como consequência o esgotamento de algumas espécies de animais. Assim, o risco de extinção tornou necessário criar acordos de pesca para que serem efetivos dependem da participação e do empenho da comunidade. Não adianta nada a gente criar uma lei que proteja isso e o cara não está preocupado e está lá indo pescar toda hora, né? É a mesma coisa agora nessa quarentena, não adianta nada a gente criar quarentena para todo mundo ficar em casa e tal, e a pessoa está seguindo a vida normalmente. Então, assim, todo mundo tem que fazer a sua parte para que a coisa funcione e as coisas voltem ao normal o mais rápido possível, né? Então, olha só, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, o defeso é uma medida que visa proteger os organismos aquáticos durante as fases mais críticas do seu ciclo de vida, que são quais? Principalmente a época de reprodução e período em que o crescimento é maior. Ou seja, eu preciso proteger essa galera no período de reprodução para deixar a maior população possível se reproduzindo, só que eu também tenho que proteger o período onde esse indivíduo nasce até atingir a fase adulta. Porque não adianta nada eu deixar todo mundo se reproduzir e pescar todo mundo ainda jovem. Eu não tenho tempo que para o próximo período de reprodução esses caras não se tornem adultos e se reproduzam, né? Além de impedir a pesca quando os peixes estão mais vulneráveis, o defeso favorece a sustentabilidade dos estoques pesqueiros. Ou seja, eu pesco bastante enquanto eu posso e no período final tem que criar um certo estoque para a época onde eu não posso pescar. Então, né, os congelados, né, vão tomando o local aí. Contudo, são necessárias outras medidas para proteger os ambientes aquáticos e terrestres. A preservação das culturas indígenas e caiçaras também é uma das maneiras de cuidar do habitat e tornar sustentáveis a pesca e outras formas de extrativismo. Considerando ainda o trabalhador que vive exclusivamente da pesca, o governo garante um benefício chamado seguro-defeso, para que esses pescadores não sejam prejudicados durante períodos nas quais a pesca deve ser suspensa. Ou seja, além de tudo, ainda existe um programa do governo que vai auxiliar aí essas pessoas que vivem exclusivamente desse sistema. Ou seja, elas recebem um valor monetário, né, mensal durante o período de defeso, para que o valor da queda da pesca desse período seja abatido por esse valor reposto pelo governo.
para evitar, né, que o cara saia no prejuízo aí. Então, o governo tem o papel nesse momento de fazer com que o cara siga a vida dele normalmente, sem prejuízo, e que deixe a natureza, né, produzindo. Então, basicamente é assim, você tem que fazer algo para o seu benefício e ainda tem que receber para isso. É basicamente isso aí. Então, vamos lá. A vida aquática, né? Plâncton, nécton e bêntos e vida no mar. Então, vamos lá. Um dos aspectos importantes para a vida aquática é a disponibilidade e a intensidade de luz no ambiente. Isso é o principal, né, pessoal? E não é só na água, porque se você parar para pensar no ambiente terrestre, a gente sabe que a base da pirâmide da cadeia alimentar são os vegetais, que são os produtores. E eles só produzem por causa do quê? Da presença de luz solar para a produção de alimento. Então não é só na água que isso é importante, mas na água é um pouco mais específico, porque se eu cortar a água, já era. Se eu cortar a luz, já era. Não sobra vida nenhuma na água. Então o impacto é muito maior na água do que no ambiente terrestre, né? Então ela é necessária para a fotossíntese e tem impacto direto na diversidade dos organismos. No ambiente aquático, a intensidade de luz diminui com a profundidade, ou seja, quanto mais fundo eu tiver, menor a quantidade de energia luminosa disponível, uma vez que parte dela é refletida na camada superficial e parte é absorvida pelos organismos fotossintetizantes nas áreas mais superficiais, e outra parte ainda é absorvida pela própria água, né, em forma de calor. Então, olha só, a zona eutrófica ou fótica é uma região bem iluminada que vai da superfície da água até cerca de 200 metros de profundidade. Ou seja, para gente, para nós seres humanos, se eu mergulhar mais de 10 metros dentro do mar, eu já não enxergo mais quase nada, né? Já é bem escuro. Então, assim, 200 metros é muita coisa, já está quase um breu, né, para gente. Mas, ainda para esses organismos, é considerado uma zona de luminosidade ainda. Nessa região há muitos organismos fotossintetizantes, como algas, que são produtoras na cadeia alimentar. E, consequentemente, essa também é uma zona rica em consumidores primários, como os invertebrados e os peixes. Aqui vale lembrar que ele traz um detalhe, ó. Eufótica. Eufótica vem do grego, né? Do bem, né? Eu, que é bem, e fos é luz. Então, tem boa luz, né? Bem clareada essa região eufótica. E a fótica vem do grego também com o prefixo a de negação, sem, e fótica de fós, luz, então sem luz. Então tem uma área bem iluminada e uma área sem luz. Então, fótica e afótica. Beleza? Abaixo da zona fótica está a zona afótica, então, né, sem luz, cuja intensidade de luz é insuficiente para a realização de fotossíntese. E por isso ela não é habitada por algas nem por outros seres fotossintetizantes. Ou seja, aqui a conversa começa a ir para o lado dos mais grandes aí, os maiores, né? Os grandões. Ou seja, eu começo a falar dos indivíduos maiores e que não fazem mais fotossíntese. O papo aqui é um comer o outro, é canibalismo total ali, beleza? Então olha só, tem ali uma representação da superfície, né? E cerca de 200 metros muda para a zona fótica. Então repare que ali eu já tenho, ó, mais peixes, né? Tubarões, e lulas, e polvos e tudo mais. E ainda tem a zona ali mais profunda ainda, que a gente vai falar agora. Quer dizer, vai nada, né? Ele já muda para plâncton aqui. Ou seja, a gente tem a zona completamente sem luz. Porque repare, a gente tem a zona afótica falando com a quantidade de luz insuficiente para a fotossíntese, mas ainda chega alguma luz. Agora existem regiões bem mais profundas que não existe nada de luz, absolutamente zero, né? Que são onde vivem os seres abissais lá. Mas vocês já estudaram isso ano passado também, beleza? Essa corrente de ressurgência que está marcando aí é o seguinte, ó. As correntes de ressurgência levam a água do fundo do mar para a superfície, como veremos adiante. Bom, a gente sabe, né, das correntes de convecção. Quente tende a subir, que é menos denso, e frio tende a afundar, porque é mais denso. Isso acontece no ar e também acontece na água. Então, águas aquecidas tendem a descer e as mais frias tendem a descer e as mais quentes tendem a subir. Então, eu também tenho isso no mar. E o que acontece? Com isso, eu trago nutrientes, né, de baixo para cima aí. Vamos lá, plâncton, néctons e bentos. Quem são esses, né? O plâncton é formado por um conjunto de seres que, com poder de locomoção limitado,
são transportados horizontalmente no meio aquático, sendo por vezes arrastados pelas ondas e correntes aquáticas. Alguns exemplos desse conjunto são as algas microscópicas, os protozoários, pequenos crustáceos e outros invertebrados, além de larvas de vários animais. Então, quando eu falo plâncton, pessoal, eu estou falando de organismos que não fazem sua locomoção por conta própria. Eles são fracos, né? Então a água vence eles na sua locomoção. Então quem controla o movimento desse cara aí são as correntes de água, beleza? Os organismos microscópicos fotossintetizantes, como algumas algas, compõem o fitoplâncton. Ou seja, eu tenho plâncton, que é o organismo que vive ali na coluna d'água, e tem o fitoplâncton, que são os caras que fazem fotossíntese. Então, o fitoplâncton vem lá do grego, que significava, era fiton, né? Que representava planta. Então, a ideia aqui é a mesma. Usar o conceito de que esses organismos, assim como as plantas, fazem fotossíntese. Então, a gente tem os fitoplânctons, são organismos fotossintetizantes, né? Que produzem o próprio alimento. Os plânctons não fazem isso, que é a base da cadeia alimentar aquática e da produção de gás oxigênio, necessário para a respiração celular na maioria dos seres vivos. Por que aqui tem essa observação? A gente já falou um pouco em sala disso, mas aqui é a hora propícia. Os fitoplânctons, pessoal, que estão presentes nas águas marítimas, primeiro que a gente tem muito mais oceano do que terra. Segundo que a gente tem uma comunidade de fitoplâncton absurdamente gigantesca nesses mares todos. E eles, diferentes das plantas, eles produzem oxigênio e não utilizam esse oxigênio depois. Então, tudo que ele libera fica disponibilizado na superfície terrestre. As plantas possuem duas fases de respiração, a fase clara e a fase escura. Quando é noite, a planta inverte o processo de respiração e da fotossíntese e consome gás oxigênio da atmosfera. Então, a planta em si ela não produz oxigênio e disponibiliza isso. Ela produz, mas depois ela consome parte disso. Grande parte disso. Ou seja, quando eles falam lá da Amazônia, pulmão do mundo, gente, balela. O pulmão do mundo são os oceanos. São as algas. A floresta amazônica tem uma importância fundamental na questão de chuvas, climas, tanto na região quanto global. Tem uma interferência global aí, o clima amazônico, nas correntes de vento e chuvas do planeta. Isso é fato. Agora, pulmão do mundo, a Amazônia nunca vai ser. Beleza? Então, olha só. Continuando. E aí, os organismos microscópicos heterotróficos constituem o zooplâncton, né? E o zoo vem, então, de animais, né? Que se alimentam do fitoplâncton. Conforme a profundidade aumenta, a intensidade da luz diminui. Tornam-se escassas as populações de fitoplâncton e, consequentemente, a de zooplâncton, pela redução de oferta de alimento. Ou seja, na zona fótica eu tenho muito fitoplâncton. Consequentemente, eu tenho muito zooplâncton que se alimenta do fitoplâncton. E quando eu vou indo para a região mais baixa, é óbvio que eu tenho menos fitoplâncton lá até chegar ao ponto de não ter nenhum. Por quê? Porque ele precisa de luz para reproduzir. Se ele não consegue se alimentar, se ele não consegue, para que ele vai estar numa região que não tem luz? Ele morre. E aí, consequentemente, o zooplâncton também, né? Se eu não tenho alimento, não tenho o que fazer aqui. Então, fico na região lá habitável de luz. E aqui a gente tem agora os néctons. Inclui os seres capazes de nadar e vencer a força das correntes, como os peixes e os mamíferos aquáticos. Ou seja, os animais marinhos de fato aí. Aquela galera que consegue nadar, se locomover na água normalmente. Esses caras são os néctons, beleza? O nécton vem da palavra grego nécton, aquele que nada. Pessoal, só uma curiosidade aqui. Você já reparou que quase tudo que a gente fala aqui tem origem de uma palavra grega? Você já parou para pensar por que isso? Por que vem tudo do grego? Vocês já estudaram? Eu não sei porque em história, eu não sei quando isso é estudado. Mas quando a gente estuda em história a Grécia Antiga, aí você começa a entender isso. Por quê? Por causa de uma sociedade muito desenvolvida, tanto quanto na região, na área política, quanto na área militar, quanto na área de filosofia, teatro, estudo, universidade. Ou seja, a gente tem aí em 700, 800 até 500 anos antes de Cristo, a gente já tinha uma sociedade completamente desenvolvida nesse sentido.
né? E até religiosamente, se você pegar para estudar essa parte religiosa, vocês vão ver que a religião dos gregos antigos era uma coisa fantástica. Então, assim, dessa época surgem palavras, né, e termos que a gente utiliza até hoje. Democracia. Você já ouviu falar em democracia? A gente ouve muito hoje em dia, né? É lógico que a democracia daquela época é uma palavra diferenciada da democracia de hoje. Mas se você lá perguntar para alguém que, né, professor de história, por exemplo, de onde vem a palavra democracia, vem da separação da palavra demos e cracia, né? Demos, que é poder, e cracia, do povo, né? Então, poder que emana do povo. Mas enfim, aí entra pro termo da história, que fica pro outro professor. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês o seguinte: aquele período iluminado do ser humano, da espécie humana, que foi da Grécia Antiga, foi onde surgiram grandes pensadores, grandes filósofos, grandes matemáticos, Pitágoras, né? Filósofos como Sócrates, tivemos médicos, gente, a gente teve uma sociedade fantástica naquela época. Então, essa sociedade da Grécia Antiga tem um papel histórico fundamental para a história do mundo. E aí, todas essas palavras das quais a gente vê que tem origem do grego são espécies de homenagens, né, a essa sociedade que inventou muitas dessas palavras. Então, eram palavras que muitas vezes nem existiam e surgiram naquela sociedade. E aí a gente usa esse mesmo conceito até os dias de hoje. É por isso que vocês veem muito essas palavras, principalmente da biologia, que usa, né, as palavras do grego ou do latim como uma base para formar as palavras atuais. Tá bom? Então vamos lá. Os bentos é formado pelos seres que vivem no leito do mar ou dos rios e lagos. Alguns são fixos, sésseis, como as esponjas, as cracas e as anêmonas. Outros se movem, como as estrelas do mar, os ciris e os caramujos. Ou seja, essa galerinha que vive no leito, né? A gente está falando de quem vive no fundo. Quem vive no fundo, não precisa ser só na praia. Desde a praia até o fundo do mar. Ou seja, aquele cara que só vive no substrato. Todo mundo que vive no substrato é bento. Chico Bento. Brincadeira. Beleza? Quem vive na coluna d'água é o nécton. Se você tiver alguma dúvida, vai na coluna do lado e você consegue ver as origens gregas de cada uma dessas palavras e vai ficando cada vez mais fácil de ir guardando a partir do momento que você vai se familiarizando com essas palavras aí, tá bom? Então vamos lá. Vida no mar. As regiões do mar onde há maior biodiversidade são as menos profundas, né? Por causa da luz, né? A gente já sabe disso. Que ficam perto do litoral. Nessas regiões, o ambiente terrestre é a principal fonte de sais minerais da água. Com a abundância de luz e sais minerais, por essas características, a região costeira é uma área propícia para a pesca. As algas do fitoplâncton se reproduzem rapidamente e servem de alimento a muitos consumidores aquáticos e terrestres. Em algumas regiões costeiras, um outro fator que contribui para a ocorrência de muitas algas, peixes e outros seres aquáticos é o fenômeno conhecido como corrente de ressurgência, que a gente falou lá atrás, né, na imagem da página 103. Essa corrente leva os sais minerais existentes do fundo do mar para a superfície oceânica, que é iluminada, aumentando a disponibilidade de nutrientes, né, para os organismos aquáticos dessa região. Reveja a figura 4.9, um exemplo da região com corrente de ressurgência. É o Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem aí, né, a imagem da página 103. E aí as regiões que têm, né, essa área de ressurgência, ela é extremamente rica em biodiversidade. Outras regiões de grande biodiversidade são os recifes de corais, que se desenvolvem em águas pouco profundas e quentes, acima de 20 graus, nas regiões tropicais e subtropicais. A gente falou um pouco disso quando a gente falou em reino, né? Mostrei e falei lá um pouco sobre os recifes de corais, citei o exemplo do Recife de Coral australiano, por exemplo, que é o mar do mundo. Então a gente tem em Pernambuco e no arquipélago de Abrolhos, na Bahia. Neles há uma grande variedade de peixes tropicais, caranguejos, tartarugas e aves, atobás, mergulhões e fragatas. Abrolhos é ainda um local de acasalamento de baleias jubarte, por causa da temperatura específica e da água durante um período do ano, tá, pessoal? Então aqui ó, a gente tem nessa imagem de baixo uma vista aérea dos recifes de corais. As porções escuras aí na faixa litorânea são os corais, tá? Do lado direito.
Então, na praia de Mucugê, né, em Porto Seguro, na Bahia, em 2017. Tartarugas e peixes são alguns animais que vivem próximos aos recifes de corais, onde encontram alimento. No destaque, né, no destaque, uma tartaruga de pente, a Dermocles coriacea, de até 1 metro de comprimento. A fotografia aí então lá em Fernando de Noronha. Pessoal, aqui tem um detalhe. Vale lembrar que esses organismos, como algumas espécies de peixes e a tartaruga, elas vivem na zona fótica. E elas se alimentam de organismos que dependem da luz, como algumas algas. E aí que entra o problema, né? As algas, pessoal, algumas delas são quase transparentes ou de cores bem claras. E na água ela fica com aquele aspecto de plástico. Ou seja, aí você já começa a entender o que eu quero dizer, né? O plástico, né, de sacolinha plástica, principalmente aquelas verdes, quando elas estão lançadas, né, no lixo, vai parar no rio, depois chega até o mar, ela se torna um perigo extremo, porque ela parece muito com alga. Nossa, professor, mas nada a ver, né? Nada a ver pra gente, que tem um raciocínio bem desenvolvido. Para algumas espécies de tartarugas, peixes, até outros animais que se alimentam das algas, acabam ingerindo esse plástico, confundindo ele com algas, né? E esse alimento, né? Esse plástico não é um alimento e ele não é digerido pelo sistema digestório desses animais. Isso significa que eles vão se acumulando até o animal ter um empanturramento ali, um entupimento do sistema digestório e acabar morrendo, né? É muito comum, infelizmente, encontrar quando aparece uma tartaruga morta na praia, assim. Normalmente os grupos de pesquisa, né, Projeto Tamar da vida, assim, tem o hábito de coletar esse animal e fazer a biópsia dele para tentar identificar a causa da morte, né, para saber se não é uma doença nova, se foi pesca ilegal, alguma coisa do tipo. E geralmente é encontrado no estômago dessas tartarugas uma grande quantidade de lixo, né, de plástico, porque ela vai comendo achando que é algo, até o momento que ela acaba morrendo por causa do excesso desses plásticos aí. Os corais obtêm boa parte do seu alimento de algas, que vivem dentro de seus corpos. Enquanto isso, fornecem a elas sais minerais e gás carbônico. Então, uma coisa simultânea aí, né? As algas também auxiliam os corais na transformação dos sais de cálcio da água do mar em carbonato de cálcio, que forma o esqueleto desses corais, né? Componente base, então, aí. Olha que bonito um coral aí, um coral cérebro, né? Ele leva esse nome justamente porque ele lembra, né, as curvas, né, de um cérebro aí, muito parecido, né? É o Diplodia labyrinthiformis. Tem cerca de 1 metro de diâmetro, bem grande isso aí, né? Vivo. E à direita tem a foto só do seu esqueleto, depois que ele já morreu. Então fica só o esqueleto de carbonato de cálcio aí, né? E aí mostra a característica que eu falei para vocês lá quando a gente estudou os reinos e falamos dos corais. O branqueamento dos corais, né? Que eles morrem, perdem essa cor da matéria orgânica e fica só o esqueleto de cálcio, que é branco. Outra curiosidade da Grécia aqui, que a gente falou um pouco agora há pouco, você já reparou que se você jogar aí no Google e colocar monumentos gregos, Grécia Antiga, vai aparecer várias fotos de vários lugares, tudo branco assim, né? Na verdade, naquela época, muitas dessas estruturas que hoje são brancos não eram brancos. Porque essas estruturas são feitas com pedras calcárias, né, típicas da região. Porém, naquela época, muito desses monumentos eram pintados com pigmentos naturais, né, tirados de plantas, de animais e tudo mais. Então tinha cores desde o dourado, vermelho, verde, azul, dependendo da cor da região, né, regiões, por exemplo, a região da Lacônia, lá, Esparta, que tinha uma bandeira vermelha, então tinha muitos monumentos vermelhos, tons vermelhos. Só que como eram pigmentos naturais, ao longo dos anos esses pigmentos se perdem. Então muitos dos monumentos e estruturas são todas esbranquiçadas hoje por isso. Mas na época não era assim. Só uma curiosidade aí, pessoal. Nos últimos anos, os pesquisadores perceberam que os corais de grandes áreas estão ficando brancos. O que significa que estão perdendo suas algas e sua sobrevivência está ameaçada. Embora os recifes de corais correspondam a menos de 1% da área dos oceanos, há estimativas que eles sirvam de abrigo para 2 milhões de espécies de seres vivos. Por exemplo, o Nemo, né? O Neminho lá, o peixe palhaço, os celares, lá o nome científico deles, eles vivem justamente aí, porque eles têm adaptação no muco da pele que impede
de ser atacado pelos quinidócitos, lembra que a gente estudou? Então ele serve de abrigo para muitos animais. E é lógico que existem os corais não venenosos também. Então tem muita espécie animal vivendo em abrigo aí nesses recifes, tá? Então, ó, estudos indicam que com o aumento da temperatura da água do mar, devido ao aquecimento global, pode ser o principal fator que desencadeia o branqueamento desses corais, já que a alga morre quando a temperatura aumenta. E aí tem uma figura de baixo mostrando, né, o branqueamento de corais aí, ó. Tem nitidamente os coraizinhos brancos no meio de outros, né, alguns mortos e outros vivos ainda. Isso aí é no mar da Indonésia, né, próximo à ilha de Sulawesi. Fora das regiões costeiras, uma grande parte dos nutrientes deposita-se no fundo do mar, onde há pouca ou nenhuma luz, abaixo de 2.000 metros de profundidade. Encontra-se então o que a gente chama de zona abissal, sem nenhuma luz. Além da intensidade luminosa, tanto a temperatura como a salinidade diminuem com a profundidade, enquanto a pressão aumenta, o que torna a zona abissal o habitat de organismos com adaptações muito específicas a essas condições. Muitos peixes da região abissal têm em seu corpo bactérias que emitem luz, né, bioluminescência. Isso os ajuda a encontrar alimento, além de facilitar a identificação de machos e fêmeas da mesma espécie. Ou seja, cores diferentes, em regiões diferentes, identifica quem é macho e fêmea e os animais conseguem se, né, reconhecer lá no ambiente. Aqui vale lembrar que quando ele põe aqui bioluminescência é a capacidade de um organismo vivo produzir luz naturalmente, que não seja uma luz solar, são luzes químicas, né? Reações químicas que emitem luz, tá bom? E aí nessa foto a gente tem um peixe abissal, né? O Imantalophus groenlandicus, que atinge cerca de meio metro aí de comprimento, né? Essa espécie habita profundidades de até 4.000 metros, é extremamente profundo e uma pressão muito alta, né? Então, para finalizar aí, né? Acho que não, dá mais tempo ainda de falar um pouco. Vamos lá. Quando crescer, vou ser carcinólogo. O que diabos é um carcinólogo? Então vamos lá. Carcinólogos estudam crustáceos. Logo, sabem muito sobre lagostas, camarões, siris, caranguejos e pulgas d'água, entre outros animais invertebrados do grupo dos artrópodes, que vivem principalmente em ambientes marinhos. Existe uma infinidade aí, pessoal, não só esses, né? Esses são os mais comuns. Esses seres essencialmente das águas, tanto podem ser encontrados nas profundezas dos oceanos, nas chamadas fossas abissais, quanto em lagoas temporárias, em pleno deserto. Na verdade, alguns crustáceos também frequentam ambientes até mesmo terrestres, né? Até hoje já foram descobertas cerca de 52.000 espécies diferentes de crustáceos. As formas de vida pertencentes a esses grupos são bastante diversas e se tornam um especialista nelas. E se tornar um especialista nelas exige muita dedicação, muita mesmo, pessoal. Quem quiser seguir a carreira precisa ingressar em um curso de graduação na área de ciências biológicas, né, como biologia ou oceanografia. Para quem pensa em fazer oceanografia, aí tem umas boas universidades na região sul do país, hein? Bom, depois disso, na maioria das vezes, é necessário que se faça um mestrado, com duração de 2 anos, e um doutorado, que dura mais 4, ou seja, a faculdade dura 4, o mestrado 2 e o doutorado mais 4. Então coloca aí, 10 anos de estudo. Explica Marcelo Pinheiro, professor de Zoologia dos Invertebrados, do campus do Litoral Paulista, da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Eu tive um professor de Zoologia dos Invertebrados, que para mim foi um dos melhores professores que eu já tive na história, professor doutor José Walter Cobo, da Universidade de Taubaté. Esse cara é fantástico. Guardem esse nome, que se um dia vocês tiverem a oportunidade de aprender alguma coisa com esse cara, prestem atenção no que ele tem para falar. Beleza? Na verdade, observar, perguntar, pesquisar e tentar responder é geralmente o trabalho de um carcinólogo pela vida toda. Na verdade, isso aqui não é só um carcinólogo, né? Isso aqui é de um biólogo em geral. O cara que é um biólogo e não vive, né, de dar aula ou de uma empresa específica como a Petrobras, e entre outras, Embrapa e por aí vai, tem um monte. O cara que trabalha diretamente com pesquisa, né, científica, querer observar pássaro, réptil, inseto, qualquer coisa que seja, a vida do cara é essa. Observar, anotar, perguntar, pesquisar e descrever tudo que você vai observando. A vida é essa.
beleza? Regular a época do ano e as localidades em que o camarão pode ser pescado, por exemplo, é tarefa de um carcinólogo. Ou seja, através dessas inúmeras observações e pesquisas que esses profissionais fazem, eles conseguem dar informações mais precisas sobre, né, períodos melhor de pesca para evitar que essa espécie sofra, que ela suma ou que ela sofra extinção, né, determinar locais de zona de risco para extinção, evitar pesca em tais locais. Então, assim, ele tem uma gama de informações que vão ser utilizadas, né, para poder fazer aí o trabalho de proteção e conservação da melhor forma possível. Beleza? Então, vamos lá, vida na água doce. Vamos ver se a gente consegue dar tempo. Vamos terminar nessa aula ainda. E aí, na próxima aula, então, que vai vir exercícios, a gente vai corrigir os exercícios do capítulo 3 e 4, tá, pessoal? Então, façam os exercícios durante essa semana do capítulo 3 e do capítulo 4. Vai ficar como tarefa isso aí. Eu vou lançar lá na Plural depois como atividade. Mas, você já está assistindo essa aula, você já tá um passo à frente, você já está ligadão, você já terminou essa aula, já pega lá e aproveita que a informação tá aí na cabeça, tá fresca, né? Porque senão depois você tem que ficar assistindo essa aula 2, 3 vezes aí. E essa aula, somando com a outra, já vai dar 2 horas. Então, se você tiver que assistir isso 2 vezes, são 4 horas. Né? É tempo, hein? Vamos lá. Vida na água doce. A expressão água doce indica que a quantidade de sais dissolvidos na água é menor do que nos oceanos. Não significa que ela tem açúcar, né? Vocês aprenderam isso no 6º ano. Além da menor salinidade, a profundidade média também é menor. E as variações de temperatura costumam ser mais intensas, mudando conforme a estação do ano. A água em movimento nos rios se desloca das regiões mais altas a partir das nascentes para as mais baixas, até chegar, né, aos mares. Ao longo desse trajeto, além das variações de condições físicas, como temperatura, há variações nas condições químicas, como o teor de gás oxigênio e os nutrientes. Né? Então, olha aí a figura 4.19. A gente tem a representação da união aí do Rio Negro e o Rio Solimões. Né? Obviamente que o Rio Negro é o rio mais escuro, aí, né? Por isso que ele leva esse nome. Beleza? A água do Rio Solimões arrasta parte do solo das margens e por isso é barrenta. Já a água do Rio Negro é rica em matéria orgânica e por isso tem uma coloração mais escura aí. Os rios geralmente recebem grandes quantidades de matéria orgânica dos solos das margens, sendo exemplos de matéria orgânica folhas e organismos mortos. Né? Em sua fauna, há insetos que ficam sobre as pedras, voam sobre a água ou nadam. Há também certos invertebrados capazes de se fixar ao substrato, no leito do rio, ou pedras, como os moluscos e alguns sanguessugas. Então, nessa imagem, 4.20, a gente tem na parte superior uma sanguessuga, né? E na parte de baixo, obviamente, um jacaré do Pantanal, o caimã, crocodilos e jacaré. Cerca de 3 metros de comprimento. Esse bicho é grande, hein? Em Cuiabá. Foto de 2017. No detalhe, uma sanguessuga. O tamanho varia de poucos milímetros até cerca de 15 centímetros de comprimento. Geralmente tem 3, 4 centímetros, tá? Animal do grupo dos anelídeos, que a gente já estudou lá nos reinos, né? Que se alimenta de sangue de vertebrados, como do próprio jacaré. Então, o sanguessuga não suga apenas o seu sangue, né? Do jacaré também. Alguns peixes, como o dourado, né? Que é o Salminus brasiliensis, nadam contra a correnteza na época de reprodução. Nessa época, conhecida como piracema, muitos peixes costumam formar cardumes, migrando em direção às nascentes dos rios para se reproduzir. Por isso, durante esse período, a pesca é limitada, sendo punida com multas aplicadas pela Polícia Ambiental. Olha essa foto. Nessa foto aí tem dá para ver nitidamente os peixes subindo. E eles sobem literalmente, pessoal, até algumas pequenas cachoeiras esses caras conseguem subir. É fantástico. Aí o problema maior aqui é esse. Justamente por essa característica, é muito fácil vir um pescador ali esticar uma rede e a galera cair na rede. Então, caiu na rede é peixe, literalmente ali, né? O cara põe a rede, os peixes estão tentando subir, estão tudo caindo dentro da rede e ele leva embora. Então, isso aí é um risco e é um crime ambiental covarde, né? Você pegar o peixe nessa situação, né? O cara não teve nem a hombridade de ir lá e tentar pescar, enfrentar a paciência, o tempo e ficar ali. Não, o cara vai lá, estica a rede, o peixe pula dentro da rede, basicamente, e ele vai embora com esse peixe. Então a gente tem leis federais específicas para isso e com multas
pesadíssimas, pessoal, e alguns aninhos de cadeia. Até porque, vale lembrar aqui que os crimes federais contra o ambiente e espécies de organismos vivos geralmente são inafiançáveis. Ou seja, não tem como eu ir lá e pagar uma fiança para responder em liberdade. Eu fico enjaulado, assim como os animais vítimas desses indivíduos, né? Fico enjauladinho lá na cadeia até responder pelo crime e muito provavelmente vinha a sentença e o cara passar alguns anos na cadeia, né? Normalmente 5 aí, dependendo do crime. Nas partes afastadas da margem, próximo à superfície da água, o produtor é o fitoplâncton, né? Porque a gente já falou um pouquinho dele lá atrás. E os peixes são a maioria dos consumidores. Já nas regiões mais profundas e escuras existem apenas os decompositores e organismos que se alimentam dos restos da matéria orgânica originários lá de cima. Então morre, afunda e quem está lá embaixo termina de fazer o serviço, né? Próximas às margens de um lago, onde a água é mais rasa, os produtores são fitoplâncton e algumas plantas aquáticas, como o aguapé e a Vitória Régia, como da figura aí 4.22. Então, olha só. Aqui vale lembrar, ó, só um detalhe, que ele puxa uma seta aí de lago e ele faz o seguinte, ó. A teia alimentar de um lago pode ser formada por fitoplâncton, plantas aquáticas, caramujo, insetos, outros artrópodes, bem como vermes, garças, rãs, entre outros organismos. Ou seja, ela é muito rica, né? Mesmo sendo apenas um lago. Na imagem 4.22, temos aí a Vitória Régia, né? A Victoria Amazônica, que tem cerca de 2 metros de diâmetro. Pessoal, isso é muito bonito de se ver. Se você jogar no Google aí Vitória Régia, vocês vão ver fotos de pessoas segurando isso aí, o tamanho que é isso aí. Essa planta apresenta um formato de disco e compartimento de ar que ajudam a flutuação. Ao fundo é possível ver também aguapés, a Ecronia crassipes, que são essas folhinhas menores aí, são aguapés, isso aí, beleza? E no detalhe dá pra ver uma flor muito bonita aí da Vitória Régia, tá vendo? Aquela flor rosa ali é uma flor da Vitória Régia. Beleza, pessoal? Então, ameaças aos ambientes costeiros e marítimos, então. Qual que são as principais ameaças, né, à vida e à biodiversidade dessas regiões? Você já começa a imaginar aí as principais, né? A figura 4.23 mostra um barquinho pesqueiro aí, ó, com rede de arrasto na Baía de Babitonga, em Santa Catarina, e uma foto de 2016 aí. Então olha só, mostra um barco pesqueiro equipado com redes de arrasto. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, proíbe a pesca de arrasto em certas regiões do país. Por quê? Porque ela é muito agressiva, pessoal. Literalmente é um arrasto. Aquele barco passa com aquela rede arrastando todo mundo que está ali no caminho. Pega lixo, pega bota, pega resto de planta, pega animal, pega terra. É um arrastão total. O que tiver ali, ele sai arrastando. Beleza? Beleza não, né? Mas deu para entender, né? Enquanto o barco se desloca, arrasta as redes, capturando peixes e outros animais marinhos indistintamente. Ou seja, eu não seleciono só o que eu quero pegar, eu pego todo mundo. E aí eu trago um impacto para as comunidades de todos esses tipos de animais, né? Todas as populações aí. Essas grandes redes acabam capturando e provocando a morte de moluscos, crustáceos, peixes pequenos, demais para comercialização, além de outros animais, como tartarugas marinhas. E o que acontece? O cara vai arrastando isso aí. Muitas vezes, a hora que ele chega e para e vai tirar isso do mar, muitos desses organismos já estão mortos lá. E boa parte do que ele ainda tira acaba morrendo no meio do processo aí, né? Então, olha só. Outra grande ameaça aos ecossistemas aquáticos é o lançamento de substâncias não biodegradáveis em cursos de água, como metais, e poluentes que se degradam lentamente, como a maioria dos plásticos e alguns agrotóxicos. Então a gente já sabe, né? Isso aí vem desde lá dos rios, né? Muitas das vezes, igual agrotóxico, como que ele chega no rio? Chega através do uso indiscriminado em regiões de plantio, que é lixiviado, né? Ele é carregado pela água das chuvas, chegam aos rios e os rios terminam de carregar isso até os mares. Então, né, eu poluo daqui, eu poluo um ecossistema completo, né? Então, olha só. Como você já sabe, alguns compostos, como metais pesados e plásticos, podem se concentrar ao longo das cadeias alimentares e a intoxicar direta e indiretamente os organismos. Ou seja, igual o metal pesado pode afetar o fitoplâncton,
que vai ser transmitido para o zooplâncton que vai se alimentar, para o peixe que vai se alimentar dele, da garça que vai se alimentar dele, ou pior, né, no caso do peixe, dos seres humanos que vão se alimentar da pesca e aí a alimentação desse peixe. Eu não sei se é pior, porque isso é uma visão meio egoísta, né? Eu pensar que é pior só porque eu sou ser humano. Não, é pior para todo mundo, né? Todo mundo que está se alimentando disso aí é ruim. Então não é porque é comigo que é mais que é pior, né? Que é mais maléfico aí, não. É um pensamento egoísta que a gente tende a ter naturalmente, né? Tem que tomar cuidado com isso aí, pessoal. O petróleo também pode causar poluição no ambiente aquático em todas as fases de exploração, desde o refino até o seu transporte e distribuição. Além dos vazamentos, são comuns os navios que utilizam a água do mar em diferentes atividades e a descartam contaminada por petróleo. Ou seja, num estudo recente mostra que boa parte, acho que 80% do petróleo lançado na água do mar é originário da lavagem de casco dos navios. Ou seja, quando eu tiro o excesso dessa sujeira de lá, eu faço isso com a água do mar, com uma bomba que puxa a água do mar para vir para a mangueira aqui que eu estou usando ali. E essa água escorre para onde? Para o mar. Ou seja, boa parte da poluição, a grande maior parte da poluição de petróleo nos mares são de situações assim, não de acidente, de afundar um navio, estourar ou explodir uma plataforma, não. A maioria dos dejetos de petróleo lançados no mar são meio que quase que, como que a gente pode falar assim? É indiscriminado, né? Eu sei que eu estou fazendo aquilo e continuo fazendo aquilo. Beleza? Então assim, ó, além dos vazamentos, são comuns que os navios utilizem a água em diferentes atividades e descartam, né, contaminada por petróleo. Essa mistura de caráter oleoso adere às brancas dos peixes e dos invertebrados, impedindo a respiração. E esses peixes morrem, então, asfixiados, né? E, gente, morre muito. Além de que esse óleo, ele é mais leve que a água. Então, o que acontece? Ele flutua. E o petróleo é um óleo escuro. Se é um óleo escuro, impede o acesso de luz, né? Se impede o acesso de luz, os fitoplânctons não respiram, não produzem energia, morrem. Por consequência, morre quem se alimenta dele. E aí é um dominó, né? Cai um, vai caindo todo mundo junto aí. Então ele fala aqui, ó, além disso, uma parte do petróleo espalha-se pela superfície da água e forma uma fina película que diminui a passagem da luz e impede a troca de gases necessárias para a fotossíntese. Com isso, o fitoplâncton é destruído e muitos consumidores também morrem. No capítulo 2, você estudou que os gases de enxofre e nitrogênio emitidos por fábricas, usinas e bases de carvão ou petróleo, carros e outros veículos podem se combinar com vapor de água, né, lá na superfície terrestre e formar ácidos, dando a característica aí da chuva ácida, né? Então a chuva ácida pode prejudicar o crescimento das plantas e danificar as folhas e outras partes dos vegetais, atingindo rios e lagos e causar a morte de peixes e de outros organismos aquáticos. Além disso, corrói construções. Além disso, corrói construções como casas e prédios que contêm calcário, né? E tem uma ação aí de corrosão muito forte no calcário. O habitat marinho, né, os habitats marinhos são também prejudicados pela emissão excessiva de gases carbônicos na atmosfera, porque esse gás se dissolve na água e transforma-se em ácido carbônico e aumenta a acidez da água e dificulta com isso a formação de conchas e do esqueleto de corais constituídos por carbonato de cálcio. Então é uma série de prejuízos aí que vão se acarretando e se acumulando ao longo do acúmulo desses poluentes, né? Então vamos lá. Conexões, ciência e sociedade. A pegada ecológica. O uso racional de recursos está relacionado ao estilo de vida de pessoas, ou seja, a alimentação, as roupas, o transporte e a forma de lazer, por exemplo. Tudo o que fazemos no planeta deixa rastros ou pegadas, né? Vestígios aí. A pegada ecológica mostra de maneira aproximada. Então, a pegada ecológica mostra de maneira aproximada a quantidade média de recursos naturais usada para manter um estilo de vida. E por isso é desigual em diferentes populações. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a média costuma ser muito menor do que aquelas de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo. Por que isso acontece?
Nos países desenvolvidos, as pessoas costumam ter muito mais acesso a recursos, como água e combustíveis. Nesses países, as pessoas também compram muito mais produtos, como equipamentos eletrônicos. Assim, é como se um habitante de um país desenvolvido ocupasse uma área muito maior do planeta que um habitante da América do Sul, por exemplo. Ou seja, a ideia aqui é o seguinte: quanto eu uso dos recursos naturais dispostos pelo ambiente. Quanto menos desenvolvido eu for tecnologicamente, menos eu estou usando, né? Porque eu estou levando meios de vida mais econômicos. Talvez não por uma opção, mas sim por uma obrigação. Ou seja, boa parte da população brasileira não tem condições financeiras para possuir um carro próprio, por exemplo. Se eu não tenho um carro próprio, eu tenho que dividir o meu veículo com outras pessoas através do transporte público. Ou seja, um ônibus carregando 40 pessoas do ponto A até o ponto B é muito mais econômico ecologicamente do que 40 carros saindo do ponto A até o ponto B. Então, né, quando a gente fala, usa mais transporte público, usa mais bicicleta, vai a pé, tal, tudo é o conceito aí de economia ecológica, né? Impedir lançamento de gases poluentes e tudo mais. Então, a ideia aqui é isso. Só que é uma observação meio assim, né? Porque deveria ser meio que o contrário, você já parou para pensar? Porque os países menos desenvolvidos são mais econômicos ecologicamente. Mas não são porque escolheram ser. Eles são porque eles são forçados a ser. É diferente, né? Então não adianta eu botar a culpa nos Estados Unidos por ser mais gastão ecologicamente, porque, se a gente tivesse a mesma quantidade de acesso do que eles, provavelmente poluiríamos a mesma coisa. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de interpretação, né? Que os países mais envolvidos gastam mais, eles são os bichos-papão aí da história, né? Os Estados Unidos e os países desenvolvidos são os agressivos aí. Não é bem assim não, porque existe muito país desenvolvido, principalmente da Europa, que tem uma pegada ecológica muito pequena. Ou seja, que deixa um rastro ecológico muito menor, que consome menos, né? Que tem políticas econômicas, ecológicas muito mais desenvolvidas já, e são países mais desenvolvidos. E muitos deles, por exemplo, Suécia, possui uma pegada ecológica muito melhor que a nossa, e é um país desenvolvido, muito mais desenvolvido até, né, numa questão de econômico, humano e tudo mais, muito mais desenvolvido que o Brasil. Então tem que tomar cuidado com esse conceito. A característica que ele traz aqui, exemplificando, é de que, né, os países em desenvolvimento eles têm menos recursos e por isso gastam menos. E não porque eles têm a consciência ecológica maior. É isso que a gente tem que tomar cuidado aí e tem que modificar, tem que tirar isso da nossa cabeça, né? Tem que botar na nossa cabeça que cada um tem que fazer sua parte o melhor possível, né? Tem que tentar ser o mais econômico ecologicamente possível, nas medidas que é possível, né? Economizar água, evitar poluir muito, evitar queimada, evitar todo tipo de coisa, né? Igual o cúmulo do absurdo hoje. Você vai no Carrefour e você tem lá para comprar banana descascada, embalada numa embalagem de isopor com plástico. Pocã descascada. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, né? Jesus, Maria e José, todos os camelos. A planta, naturalmente, ela vem com a sua casca. Então você não tem por que ir lá no supermercado comprar uma banana descascada, pelo amor de Deus. O mesmo trabalho que você vai ter de descascar uma banana, você vai ter de tirar a embalagem plástica dela. Isso é o cúmulo do absurdo. É o cúmulo da preguiça e da falta de consciência ecológica. Então, por favor, gente, pelo amor de Jesus, não vamos permitir que isso aconteça. Não só nós, mas também, né, se você conhece alguém que faça isso, dê um toque, né? Fala, poxa, usa a cabecinha aí, né? Vamos pensar um pouquinho. Pensar é legal. Pensar é divertido, faz bem, né? Faz bem pra gente, faz bem pra quem tá à nossa volta. Beleza, pessoal? Então, o que eu tinha pra falar nessa aula era isso. Na próxima aula, como eu falei, vamos fazer a correção do capítulo 3 e do capítulo 4. Então, você aí tem agora uma semana a partir de hoje. Eu indico que faça hoje para não acumular. Então, a partir de hoje, fazer as atividades aí do capítulo 3 e do capítulo 4, para que na próxima aula, lá do mês 6 já, né, porque a gente já vai estar no mês 6, porque hoje é dia... Hoje, né, no meu caso, hoje ainda não é dia 25, mas você está vendo esse vídeo dia 25, provavelmente, né? Então na próxima segunda já é dia 1º de junho, então a gente já vai estar no mês de junho,
E sim, notícia ruim que provavelmente não teremos festas juninas esse ano, né? Jesus, que pena. Mas a gente espera, em prol aí da saúde pública e de todo mundo em volta da gente, tomar esses cuidados. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Para a próxima semana, correção dos exercícios. Bons estudos para vocês. E qualquer coisa, me mandem mensagem. Participem dos plantões, se tiver dúvida. Se ficar alguma dúvida, participe lá do plantão, tá? Tem alguns alunos aí que estão lá quase toda vez. E a gente conversa um pouco sobre a matéria, é bacana. Então, não deixe de participar do plantão se você tiver qualquer dúvida, tá? Não deixe isso ficar acumulando, porque essa informação passa e você fica em defasagem, tá bom? Então, pessoal, até a próxima e bons estudos aí para vocês.